A Sentinela, edição de estudo, fevereiro de 2022. Estudo 6. Este artigo será estudado na semana de 4 a 10 de abril. Confie na maneira de Jeová fazer as coisas. Texto temático. A rocha, perfeito é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que nunca é injusto, justo e reto é ele. Deuteronômio 32, 4. Cântico 3. Jeová, minha força e esperança. O que vamos ver? Este estudo vai nos ajudar a ver por que é importante fortalecer nossa confiança em Jeová e naqueles que ele escolheu para liderar a sua organização aqui na Terra. Também vamos ver por que precisamos ter essa confiança não só agora, mas principalmente no futuro. Parágrafos 1 e 2. A. Por que muitos acham difícil confiar naqueles que têm autoridade? B. O que vamos ver neste estudo? Hoje em dia, muitos acham difícil confiar em quem tem autoridade. Eles percebem que essas pessoas geralmente favorecem quem é rico e poderoso e acabam deixando de lado quem é pobre. A Bíblia confirma isso ao dizer: homem domina homem para o seu prejuízo. Eclesiastes 8:9. Além disso, alguns líderes religiosos fazem coisas muito ruins. Por isso, as pessoas acabam perdendo a confiança em Deus. Então, se estudamos a Bíblia com alguém, precisamos ajudá-lo a confiar em Jeová e naqueles que ele usa para cuidar de sua organização. Mas nossos estudantes não são os únicos que precisam aprender a confiar em Jeová e em sua organização. Mesmo quem já é batizado há muito tempo, pode acabar perdendo a confiança de que Jeová sempre faz as coisas do modo certo. Algumas situações podem testar nossa confiança em Jeová. Neste estudo, vamos ver 3 situações. 1. Quando não entendemos alguma passagem da Bíblia. 2. Quando recebemos alguma orientação da organização de Jeová. E 3. Quando enfrentarmos desafios no futuro. Confie em Jeová quando ler a Bíblia. Parágrafo 3. Porque alguns relatos da Bíblia podem testar nossa confiança em Jeová. Ao lermos a Bíblia, pode ser que surjam dúvidas sobre como Jeová tratou algumas pessoas e sobre algumas decisões que ele tomou. Por exemplo, no livro de Números, Jeová condenou um israelita à morte porque ele estava pegando lenha no sábado. E no segundo livro de Samuel, vimos que muito tempo depois, o rei Davi cometeu adultério e mandou matar um homem. Mas no final, Jeová perdoou Davi. Talvez alguns pensem: por que Jeová perdoou Davi, apesar de ele ter cometido adultério e assassinato, mas sentenciou um homem à morte por algo que não parecia ser tão sério assim? Para entender melhor isso, vamos ver 3 coisas que precisamos lembrar quando formos ler a Bíblia. Parágrafo 4. Como Gênesis 18, 20 e 21 e Deuteronômio 10, 17 fortalecem nossa confiança nos julgamentos de Jeová. A Bíblia nem sempre explica todos os detalhes do que aconteceu. Por exemplo, sabemos que Davi se arrependeu de verdade do que fez. Mas e aquele homem que desobedeceu à lei do sábado? Será que ele realmente se arrependeu do que fez? Ele já tinha desobedecido a Jeová antes? Será que ele já tinha sido avisado, mas não quis ouvir? A Bíblia não diz. Mas podemos ter certeza de uma coisa: Jeová nunca é injusto. Deuteronômio 32, 4. Ele baseia suas decisões em fatos, não em boatos, preconceitos ou qualquer outra coisa que possa levar a um julgamento errado. Gênesis 18, 20 e 21 diz: Portanto, Jeová disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso, e seu pecado é muito grave.
Descerei para ver se de fato eles estão agindo de acordo com o clamor que chegou a mim. E, se não for assim, ficarei sabendo disso. Deuteronômio 10:17 diz: Pois Jeová, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e que inspira temor, que não trata ninguém com parcialidade nem aceita suborno. Quanto mais aprendermos sobre Jeová e a maneira como ele faz as coisas, mais confiança vamos ter nas decisões dele. Mesmo que não consigamos entender muito bem alguma passagem da Bíblia, nós conhecemos Jeová o suficiente para saber que ele é justo em todos os seus caminhos. Salmo 145:17. Parágrafo 5. Como a imperfeição prejudica a nossa capacidade de julgar? Somos imperfeitos e nem sempre conseguimos julgar corretamente. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Por isso, queremos que as pessoas sejam tratadas de maneira justa. Mas por causa da nossa imperfeição, podemos acabar julgando errado, mesmo quando achamos que sabemos de todos os fatos. Foi isso que aconteceu com Jonas. Talvez você se lembre que, quando Jeová foi misericordioso com as pessoas de Nínive, Jonas não gostou nada disso. Mas pense bem, no final, mais de 120.000 pessoas em Nínive se arrependeram e foram salvas. Então, quem precisava ser corrigido? Jonas ou Jeová? O que se segue é informação adicional. A imperfeição não nos deixa ver as coisas como Jeová vê. Por causa da nossa imperfeição, pode ser que às vezes acabemos sendo duros demais num julgamento, ou, pelo contrário, podemos acabar fazendo vista grossa para alguma falha. De qualquer maneira, é difícil julgar as coisas do mesmo modo que Jeová. Por isso, se não tomarmos cuidado, podemos acabar duvidando do modo de Jeová fazer as coisas. Somos iguais a uma pessoa que está usando óculos embaçados. Ela pode até forçar a vista para tentar enxergar, mas não vai conseguir. Do mesmo modo, é difícil para nós entendermos o modo de Jeová fazer algumas coisas. Isso acontece porque nossa imperfeição não nos deixa enxergar a justiça do mesmo modo que Jeová. A nossa visão é que precisa de correção, não a de Jeová. Parágrafo 6. Por que Jeová não precisa explicar os motivos de suas decisões? Jeová não é obrigado a explicar os motivos de suas decisões. É verdade que, algumas vezes, Jeová permitiu que seus servos dissessem o que achavam das decisões dele. E às vezes ele até explicou por que agiu de certa forma. Mas é bom lembrar que Jeová não tem nenhuma obrigação de explicar suas decisões para nós. Sendo nosso Criador, ele não precisa da nossa aprovação nem antes nem depois de tomar uma decisão. Confie em Jeová quando receber orientações. Parágrafo 7. O que pode ser um desafio para nós e por quê? Não temos nenhuma dúvida de que Jeová sempre faz o que é certo e que podemos confiar nele. Mas pode ser que o desafio seja confiar nos homens que Jeová escolheu para cuidar de seu povo. Podemos ficar nos perguntando se esses homens realmente seguem as orientações de Jeová ou se tomam decisões por conta própria. Pode ser que tenha sido isso que alguns pensaram no passado. Pense nos exemplos que vimos no parágrafo 3. Talvez um parente do homem que violou a lei do sábado tenha se perguntado: será que Moisés realmente consultou Jeová antes de anunciar a sentença de morte? Ou pense no caso de Urias, o marido de Batseba. Talvez um amigo dele tenha pensado: com certeza Davi só conseguiu escapar da morte porque é o rei. A verdade é que não podemos dizer que confiamos em Jeová se não confiamos nos homens que ele escolheu para liderar o povo dele, homens que ele confia. Parágrafo 8.
como a organização de Jeová hoje segue o que está escrito em Atos 16, 4 e 5. Hoje Jeová usa o escravo fiel e prudente para liderar a organização dele aqui na terra. Mateus 24, 45. Esses irmãos seguem o exemplo do corpo governante da época dos primeiros cristãos. Assim como aqueles homens do passado, o escravo fiel cuida do povo de Deus e dá orientações para os anciãos. Atos 16, 4 e 5 diz: Ao viajarem pelas cidades, transmitiam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, para que obedecessem a esses decretos. Assim, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. E os anciãos cuidam para que essas orientações sejam seguidas nas congregações. Quando obedecemos ao que a organização e os anciãos nos dizem, mostramos que confiamos no modo de Jeová fazer as coisas. Parágrafo 9. Em que situação pode ser difícil seguir a orientação dos anciãos? E por quê? Às vezes pode ser difícil apoiar as decisões dos anciãos. Por exemplo, nos últimos anos, muitas congregações e circuitos foram reorganizados. Em alguns casos, para se usar melhor os salões do reino, os anciãos pediram para alguns publicadores mudarem para outra congregação. Se você passou por isso, você sabe que não é fácil sair da congregação onde estão os seus amigos e parentes. É verdade que Jeová não fala diretamente para os anciãos onde designar cada publicador. E talvez por isso seja difícil fazer o que os anciãos dizem. Mas Jeová confia que eles vão tomar as melhores decisões, e nós precisamos ter essa mesma confiança. Parágrafo 10. De acordo com Hebreus 13, 17, por que precisamos apoiar as decisões dos anciãos? Por que precisamos apoiar as decisões dos anciãos mesmo quando não concordamos muito com elas? Porque quando cooperamos com os anciãos, ajudamos a manter a união do povo de Deus. Quando todos humildemente apoiam as decisões do corpo de anciãos, toda a congregação sai ganhando. Hebreus 13, 17 diz: Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês, e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês, e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. E mais importante ainda, quando apoiamos aqueles que Jeová escolheu para cuidar da congregação, mostramos que confiamos nele. Parágrafo 11. O que pode nos ajudar a ter mais confiança nas decisões que os anciãos tomam? O que pode nos ajudar a ter mais confiança nas decisões dos anciãos? Podemos lembrar que eles oram pedindo o Espírito Santo quando vão considerar assuntos da congregação. Eles também consideram com atenção alguns princípios da Bíblia e seguem as orientações da organização. O que eles mais querem é agradar a Jeová e cuidar do povo dele do melhor modo possível. Os anciãos são homens fiéis e sabem que vão ter que prestar contas a Deus pelo modo como cuidam dos irmãos. Pense no seguinte: o mundo à nossa volta é dividido por diferenças de raça, religião e política, mas o povo de Jeová é unido, porque adora o único Deus verdadeiro. Essa união só é possível porque Jeová está abençoando a sua organização. Parágrafo 12. O que os anciãos precisam levar em conta para saber se uma pessoa está realmente arrependida? Jeová deu aos anciãos a séria responsabilidade de manter a congregação espiritualmente limpa. Se alguém cometer um pecado sério, Jeová espera que os anciãos julguem se aquela pessoa pode continuar na congregação. Eles precisam descobrir se ela está realmente arrependida do que fez. Para isso, os anciãos precisam pensar no seguinte sobre a pessoa que pecou. Ela pode até dizer que está arrependida, mas será que ela realmente odeia o que fez? Será que ela está decidida a não cometer o mesmo pecado de novo?
Se ela cometeu o pecado por influência de más associações, ela está disposta a parar de ter amizade com essas pessoas? Os anciãos oram a Jeová e consideram o que a Bíblia diz. Eles também levam em conta todos os fatos e como a pessoa se sente sobre o pecado que cometeu. Só depois disso, eles decidem se a pessoa pode continuar na congregação. Em alguns casos, ela precisa ser desassociada. Parágrafo 13. Que preocupação pode surgir se um parente ou um amigo for desassociado? Como a nossa confiança nos anciãos pode ser testada? Talvez seja fácil aceitar a decisão dos anciãos se a pessoa desassociada não for nosso amigo ou parente. Mas e se o desassociado for alguém próximo de nós? Pode ser que comecemos a questionar se os anciãos realmente levaram em conta todos os fatos ou se julgaram o caso como Jeová teria julgado. O que pode nos ajudar a apoiar a decisão dos anciãos? Parágrafo 14. Se os anciãos decidirem que um amigo ou um parente nosso deve ser desassociado, o que pode nos ajudar a aceitar a decisão? Precisamos lembrar que a desassociação é uma das maneiras de Jeová manter limpa a congregação. Além disso, a desassociação pode ajudar a pessoa que cometeu o pecado. Se a pessoa que pecou e não se arrependeu continuasse na congregação, ela poderia influenciar os outros a também pecar. Se não fosse desassociada, ela poderia achar que o pecado não foi tão sério assim e que não precisaria mudar seu modo de pensar e suas ações. Dessa forma, seria muito difícil essa pessoa recuperar a aprovação de Jeová. De uma coisa podemos ter certeza: os anciãos sabem que há uma grande responsabilidade decidir se alguém deve ou não ser desassociado. Eles sabem que, assim como os juízes do antigo Israel, eles não julgam para o homem, mas para Jeová. Segundo Crônicas 19, 6 e 7. Confiar em Jeová agora vai nos ajudar no futuro. Parágrafo 15. Por que precisamos confiar nas orientações de Jeová agora mais do que nunca? O fim deste mundo mau está muito perto. Por isso, agora mais do que nunca, precisamos confiar na maneira de Jeová fazer as coisas. Por quê? Porque durante a grande tribulação pode ser que recebamos instruções que sejam difíceis de entender ou de obedecer. É claro que Jeová não vai falar diretamente com a gente. É bem provável que ele use os homens que estão na liderança para nos dar orientações. Nessa época não vai ser o momento para questionar a orientação que recebemos, talvez nos perguntando: será que essa orientação é de Jeová mesmo? Ou é uma coisa que os irmãos que estão na liderança inventaram? Na grande tribulação, vamos precisar confiar em Jeová e na organização dele. E isso vai depender de como estamos seguindo as orientações agora. Se você já confia nas orientações que recebe hoje e obedece sem pensar duas vezes, é bem provável que você faça o mesmo durante a grande tribulação. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 15 diz: o que vai nos ajudar a confiar em Jeová e a obedecer às orientações que vamos receber durante a grande tribulação? Parágrafo 16. Como nossa confiança em Jeová talvez seja testada no futuro. Também precisamos pensar seriamente em como vamos reagir aos julgamentos de Jeová no fim deste mundo mau. Nós temos a esperança de que muitos que não adoram a Jeová, incluindo alguns dos nossos parentes, decidam servir a Ele antes que chegue o fim. Mas, no Armagedon, não seremos nós que vamos decidir quem receberá a misericórdia de Jeová. Na verdade, vai ser Jeová, por meio de Jesus, quem decidirá qual vai ser o futuro dessas pessoas. Será que vamos confiar nos julgamentos de Jeová ou vamos parar de servi-lo porque não concordamos com as decisões dele?
Sem dúvida, precisamos fortalecer nossa confiança em Jeová agora, para conseguir confiar completamente nele no futuro. Parágrafo 17. Que coisas boas vão acontecer por causa do julgamento de Jeová no Armagedon? Já parou para pensar em como vamos nos sentir no novo mundo quando virmos os resultados do julgamento que Jeová fez no Armagedon? A religião falsa não vai mais existir. E os sistemas comercial e político que têm causado tanto sofrimento vão ser coisas do passado. Problemas de saúde, velhice, a morte das pessoas que amamos, tudo isso vai ficar para trás. Satanás e os demônios vão ficar presos por 1000 anos. Todas as coisas ruins que eles fizeram não vão mais existir. Vamos perceber que valeu muito a pena confiar na maneira de Jeová fazer as coisas. Parágrafo 18. Que lições podemos aprender dos israelitas? Números 11, 4 a 6 e 21, 5. Será que no novo mundo vamos ter desafios que vão testar nossa confiança em Jeová? Pense no que aconteceu com os israelitas logo depois de terem saído do Egito, onde eram escravos. Alguns sentiam falta da comida que tinham lá. Daí começaram a reclamar do maná que Jeová dava para eles. Números 11, 4 a 6 diz: Então os estrangeiros que estavam no seu meio expressaram desejos egoístas, e os israelitas começaram a chorar novamente e a dizer: Quem nos dará carne para comer? Como sentimos falta dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora nós estamos definhando, não vemos nada a não ser esse maná. Números 21, 5 diz: E o povo falava contra Deus e Moisés: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Aqui não há comida, nem água, e nós odiamos este pão desprezível. Será que poderíamos acabar agindo da mesma forma depois do Armagedon? Não sabemos quanto trabalho vamos ter para limpar a terra, nem quanto tempo vai demorar para transformá-la num paraíso. Pode ser que a gente tenha bastante trabalho para fazer, e nem tudo vai ser perfeito logo de início. Mas será que depois de tudo que Jeová tiver feito por nós, vamos ter coragem de reclamar? Uma coisa é certa: se dermos valor às provisões de Jeová agora, vai ser mais fácil darmos valor a elas no futuro. Parágrafo 19. Como você resumiria este estudo? Neste estudo, vimos que Jeová sempre faz as coisas do modo certo e que precisamos estar convencidos disso. Também vimos que precisamos confiar nos homens que Jeová escolheu para cuidar do povo dele. Assim, nunca se esqueça das palavras que Jeová inspirou o profeta Isaías a escrever: Sua força estará em permanecerem calmos e terem confiança. Isaías 30, 15. O que vai nos ajudar a confiar em Jeová? Quando lermos certa passagem da Bíblia, quando recebermos orientações, quando enfrentarmos desafios no futuro. Cântico 98. A Bíblia, um presente de Deus. Fim do artigo. Estudo 7. Este artigo será estudado na semana de 11 a 17 de abril. Escute as palavras dos sábios. Texto temático. Preste atenção e escute as palavras dos sábios. Provérbios 22, 17. Cântico 123. Obedecemos a Jeová e a sua organização. O que vamos ver? Como servos de Jeová, sabemos que é importante ouvir e aplicar os conselhos que vêm da Bíblia. Ao mesmo tempo, nem sempre é fácil aceitar um conselho. Por que isso acontece? E o que pode nos ajudar? Parágrafo 1. De que formas podemos receber um conselho? E por que precisamos aceitar conselhos?
Uma hora ou outra, todos nós vamos precisar receber um conselho. Pode ser que você tenha pedido esse conselho para alguém que você respeita. Ou pode ser que alguém esteja preocupado com você e dê um conselho antes de você dar um passo em falso, ou seja, antes de fazer algo que vai se arrepender depois. Gálatas 6:1. E em alguns casos, pode ser que você receba um conselho e uma correção por causa de um erro sério que cometeu. Não importa como o conselho é dado, o importante é aceitar o conselho. Fazer isso é bom para nós e pode até salvar a nossa vida. Parágrafo 2. De acordo com Provérbios 12:15, por que é bom escutar um conselho? O texto temático deste estudo diz que devemos escutar as palavras dos sábios. Provérbios 22:17. A verdade é que ninguém sabe de tudo. Sempre vai existir alguém com mais conhecimento e mais experiência do que nós. Provérbios 12:15 diz: O caminho do tolo é certo aos seus próprios olhos, mas o sábio aceita conselho. Então, quando aceitamos um conselho, estamos sendo humildes. Isso mostra que reconhecemos as nossas limitações e que precisamos de ajuda para alcançar nossos objetivos. Jeová inspirou o sábio rei Salomão a escrever: Com muitos conselheiros há bons resultados. Provérbios 15:22. Parágrafo 3. De que formas um conselho pode ser dado? Podemos receber conselho de forma indireta ou de forma direta. O que é um conselho dado de forma indireta? Ao ler a Bíblia ou alguma publicação, podemos encontrar algo que nos faça pensar em alguma coisa que precisamos melhorar. Isso seria um conselho indireto. E o que seria um conselho direto? Talvez um ancião ou outro irmão espiritualmente maduro fale sobre alguma coisa que você precisa melhorar. E isso seria um conselho direto. Se alguém nos ama a ponto de nos dar um conselho baseado na Bíblia, devemos ouvir o conselho e fazer o nosso melhor para aplicá-lo. Parágrafo 4. De acordo com Eclesiastes 7:9, como não devemos reagir quando formos aconselhados? Para sermos sinceros, é mais difícil aceitar um conselho direto. Apesar de admitirmos que somos imperfeitos, pode ser muito desafiador aceitar um conselho quando alguém é direto ao falar de alguma coisa que precisamos melhorar. Eclesiastes 7:9 diz: Não fique ofendido facilmente, pois é o coração dos tolos que fica ofendido. Podemos acabar inventando desculpas ou ficar ofendidos com a forma que o conselho foi dado, achando que a pessoa fez aquilo por maldade ou porque não gosta de nós. Talvez pensemos: quem ele acha que é para me aconselhar assim? Ele também não é perfeito. No fim, se não gostarmos do conselho, podemos acabar ignorando o que foi falado ou pedindo conselhos para alguém que vai dizer o que queremos ouvir. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 3 e 4 diz: Conselho indireto ou conselho direto. Qual desses dois tipos de conselho você acha mais difícil de aceitar? Parágrafo 5. O que vamos ver neste estudo? Neste estudo, vamos ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que rejeitaram conselhos e de outras que aceitaram. Também vamos ver o que pode nos ajudar a aceitar conselhos e tirar proveito deles. Eles não aceitaram conselhos. Parágrafo 6. O que aprendemos do modo como o rei Roboão reagiu aos conselhos que recebeu? O primeiro exemplo que vamos ver é o de Roboão. Quando ele se tornou rei de Israel, o povo fez um pedido a ele. Eles queriam que Roboão diminuísse a carga de trabalho deles. De início, ele foi sábio ao pedir conselho para os homens mais velhos de Israel para saber o que fazer. Esses homens aconselharam Roboão a atender ao pedido do povo, porque assim todos iriam apoiá-lo. Mas, pelo visto, Roboão não gostou muito do que os homens mais velhos disseram. Daí ele pediu conselho para os amigos que tinham crescido com ele. Provavelmente, esses homens tinham cerca de 40 anos de idade e tinham alguma experiência na vida. Mas o conselho que eles deram para Roboão foi muito ruim. Eles falaram que ele deveria aumentar ainda mais a carga de trabalho do povo. Depois de ter recebido dois conselhos tão diferentes,
Roboão deveria ter consultado a Jeová para ver qual conselho ele deveria seguir. Em vez disso, Roboão decidiu seguir o conselho que ele queria ouvir, o conselho dos homens mais jovens. As consequências dessa decisão foram desastrosas tanto para Roboão quanto para o povo. Algo parecido pode acontecer com a gente. Podemos receber um conselho que não é exatamente o que queríamos ouvir. Mesmo assim, se o conselho for baseado na Bíblia, devemos aceitá-lo. Parágrafo 7. O que o exemplo do rei Uzias nos ensina? O rei Uzias não aceitou um conselho. Ele entrou numa parte do templo onde só os sacerdotes podiam entrar e tentou oferecer incenso. Os sacerdotes falaram o seguinte para ele: Não cabe ao Senhor, ó Uzias, queimar incenso a Jeová. Apenas os sacerdotes devem queimar incenso. Como Uzias reagiu? Ele ficou enfurecido e não aceitou o conselho. Se ele tivesse sido humilde, aceitado o conselho e saído do templo na mesma hora, talvez Jeová o teria perdoado. Pelo visto, Uzias achava que tinha o direito de fazer o que quisesse só porque era o rei. Mas Jeová não pensava desse modo. Por causa do que Uzias fez, ele foi atacado de lepra e continuou assim até o dia da sua morte. Segundo Crônicas 26, 16 a 21. O exemplo de Uzias nos ensina que, não importa quem somos, todos nós precisamos aceitar conselhos da Bíblia se quisermos ser aprovados por Jeová. Eles aceitaram conselhos. Parágrafo 8. Como Jó reagiu quando foi aconselhado? A Bíblia também fala de pessoas que foram abençoadas porque aceitaram conselhos, bem diferente dos exemplos ruins que acabamos de ver. Veja o caso de Jó. Ele amava muito a Jeová e queria agradá-lo. Mas Jó não era perfeito. Quando passou por uma situação muito difícil, ele falou algumas coisas sem pensar. Por isso, ele recebeu conselhos bem diretos de Eliú e de Jeová. Como será que Jó reagiu? Ele foi muito humilde e aceitou o conselho. Jó disse: Eu falei sem entendimento, retiro o que eu disse e me arrependo em pó e cinzas. No final, Jeová abençoou Jó por ele ter sido tão humilde. Jó 42, 3 a 6 e 12 a 17. Parágrafo 9. Como Moisés reagiu quando recebeu um conselho e por que você acha que ele é um bom exemplo para nós? Moisés é um bom exemplo de alguém que aceitou correção depois de ter cometido um erro sério. Uma vez, ele perdeu a paciência e esqueceu de dar honra a Jeová. Por causa disso, Jeová disse para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Quando Moisés pediu para Jeová reconsiderar a decisão, Jeová disse: Nunca mais me fale sobre esse assunto. Deuteronômio 3, 23 a 27. Mesmo assim, Moisés não ficou magoado. Pelo contrário, ele aceitou a decisão de Jeová e, por isso, Jeová pôde continuar usando Moisés para liderar o povo de Israel. Jó e Moisés aceitaram conselhos. Por isso, eles são bons exemplos para nós. No caso de Jó, ele corrigiu seu ponto de vista e não ficou inventando desculpas. E Moisés? Ele aceitou o conselho de Jeová mesmo depois de perder o privilégio de entrar na terra prometida. Parágrafo 10a. De acordo com Provérbios 4, 10 a 13, por que é bom aceitar um conselho? B. Como alguns irmãos reagiram ao receberem conselhos? Quando imitamos o exemplo desses homens fiéis do passado, como Jó e Moisés, só saímos ganhando. Provérbios 4, 10 a 13 diz: Escute, meu filho, e aceite as minhas declarações, e os anos da sua vida serão muitos. Vou instruí-lo no caminho da sabedoria, vou conduzi-lo nas trilhas da retidão. Ao andar, nada atrapalhará os seus passos, e se você correr, não tropeçará. Apegue-se à disciplina, não a largue, resguarde-a, pois ela significa a sua vida. Muitos irmãos e irmãs estão imitando esses exemplos. Veja o que aconteceu com um irmão chamado Emanuel, que vive no Congo.
Ele disse: alguns irmãos maduros da congregação viram que eu estava me afastando de Jeová e tentaram me ajudar. Eu segui os conselhos que eles me deram e por isso consegui evitar muitos problemas. Uma pioneira no Canadá chamada Megan disse o seguinte sobre receber conselhos: nem sempre era o que eu queria ouvir, mas sim o que eu precisava ouvir. E um irmão da Croácia chamado Marco disse: um tempo atrás eu perdi meus privilégios. Quando penso nessa época, eu percebo que os conselhos que recebi me ajudaram a fortalecer minha relação com Jeová. Parágrafo 11. O que o irmão Carl Klein disse sobre o perigo de não aceitar conselhos. Outro exemplo de alguém que se beneficiou por aceitar um conselho foi o irmão Carl Klein, que serviu como membro do corpo governante. Em sua biografia, o irmão Klein disse que uma vez recebeu um conselho bem direto do irmão Rutherford, com quem tinha uma boa amizade. O irmão Klein disse que de início não gostou muito do que ouviu. Ele conta: da próxima vez que o irmão Rutherford me viu, disse alegremente: olá, Carl. Mas por me sentir ainda ferido, simplesmente murmurei um cumprimento. Ele replicou: Carl, tome cuidado, o diabo está atrás do irmão. Embaraçado, repliquei: oh, não é nada, irmão Rutherford. Mas ele tinha muito maior noção das coisas e, assim, repetiu seu aviso. Muito bem, simplesmente fique alerta, o diabo está atrás do irmão. Quão certo estava ele! Quando nutrimos ressentimento contra o irmão, especialmente por nos dizer algo que ele tem direito de dizer, ficamos propensos a cair nos laços do diabo. O irmão Klein aceitou o conselho do irmão Rutherford e eles continuaram bons amigos. O que pode nos ajudar a aceitar conselhos? Parágrafo 12. O que pode nos ajudar a aceitar um conselho e por quê? Salmo 141:5. O que pode nos ajudar a aceitar conselhos? Ser humildes e lembrar que somos imperfeitos e que muitas vezes cometemos erros. Como vimos, Jó teve um ponto de vista errado, mas ele mudou a sua maneira de pensar e Jeová o abençoou por isso. Por quê? Justamente porque Jó foi humilde. Isso ficou claro quando ele aceitou o conselho de Eliú, mesmo Eliú sendo mais jovem do que Jó. A humildade também vai nos ajudar a aceitar um conselho, mesmo quando não concordamos muito com ele ou quando for dado por alguém mais jovem. Um ancião do Canadá disse: nós não conseguimos enxergar em nós mesmos coisas que os outros conseguem enxergar. Então, como podemos melhorar se ninguém nos der conselhos? A verdade é que todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. E como cristãos, precisamos nos esforçar em cultivar o fruto do Espírito Santo e em melhorar nossas habilidades na pregação. O Salmo 141:5 diz: se o justo me surrasse, seria um ato de amor leal. Se me repreendesse, seria como óleo sobre a minha cabeça, que a minha cabeça nunca recusaria. Continuarei orando, mesmo nas suas calamidades. Parágrafo 13. Como devemos encarar os conselhos que recebemos? Veja o conselho como uma demonstração do amor de Deus. Jeová sempre quer o melhor para nós, e Ele mostra que nos ama por nos dar conselhos. Jeová nos aconselha por meio de sua palavra, de publicações baseadas na Bíblia ou de algum cristão maduro. Hebreus 12, 9 e 10 diz: Ele faz isso para o nosso benefício. Parágrafo 14. No que devemos nos concentrar quando recebermos um conselho? Concentre-se no conselho e não no jeito que lhe foi dado. Às vezes, podemos achar que o conselho não foi dado do jeito certo. É claro que quem for dar o conselho precisa fazer isso da melhor maneira possível. Mas, se estivermos recebendo o conselho, precisamos nos concentrar no que podemos aprender com ele, mesmo se acharmos que ele podia ter sido dado de uma maneira melhor. Por isso, é bom parar e pensar: é verdade que não gostei da forma que o conselho foi dado, mas será que tem alguma coisa que eu posso tirar de bom desse conselho? Será que eu posso deixar de lado os defeitos da pessoa que me aconselhou e me concentrar no que ela disse?
Se formos pessoas sábias, vamos tentar tirar boas lições dos conselhos que recebemos. Os benefícios de se pedir conselhos. Parágrafo 15. Por que devemos pedir conselhos? A Bíblia diz que devemos pedir conselhos. Provérbios 13:10 diz: a sabedoria está com os que buscam conselho. Essa é a mais pura verdade. Pessoas que pedem conselhos normalmente tomam decisões melhores e fazem mais progresso espiritual do que pessoas que ficam esperando alguém dar um conselho para elas. Então, tome a iniciativa e peça conselhos. Parágrafo 16. Em que situações podemos pedir conselhos? Em que situações poderíamos pedir conselhos? Veja alguns exemplos. 1. Uma irmã pede para uma publicadora mais experiente acompanhá-la num estudo e depois ela pergunta o que poderia fazer para ser uma instrutora melhor. 2. Uma jovem irmã solteira pede conselhos para uma irmã madura sobre que roupas ela deveria comprar. 3. Um irmão é designado para dar seu primeiro discurso público. Ele pede para um orador experiente escutar com atenção seu discurso, para depois dar conselhos sobre como melhorar. Mesmo irmãos que já fazem discursos há muitos anos, fariam bem em pedir a opinião de outros oradores experientes sobre como melhorar a arte de ensino. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 16 diz: por que a irmã mais jovem está pedindo conselho para uma irmã mais madura? Parágrafo 17. O que devemos fazer quando recebermos conselhos? Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos receber um conselho direto ou indireto. Quando isso acontecer, tente se lembrar do que vimos neste estudo. Seja humilde. Concentre-se no conselho e não na maneira como ele foi dado. Por fim, aceite o conselho. Ninguém nasceu sabendo de tudo, mas a Bíblia promete que, se escutarmos o conselho e aceitarmos a disciplina, vamos nos tornar sábios. Provérbios 19:20. Qual é a sua resposta? O que podemos aprender com os exemplos da Bíblia de pessoas que não aceitaram conselhos? O que podemos aprender dos exemplos da Bíblia de pessoas que aceitaram conselhos? O que vai nos ajudar a aceitar conselhos? Cântico 124. Sempre leais. Fim do artigo. Estudo 8. Este artigo será estudado na semana de 18 a 24 de abril. Será que os seus conselhos alegram o coração? Texto temático. Óleo e incenso alegram o coração, bem como a doce amizade que nasce de um conselho sincero. Provérbios 27:9. Cântico 102. Ajude os que estão fracos. O que vamos ver? Nem sempre é fácil dar conselhos. Então, como podemos dar conselhos que vão ajudar e encorajar as pessoas? Neste estudo, vamos ver como principalmente os anciãos podem dar conselhos que tocam o coração. Parágrafos 1 e 2. O que um irmão aprendeu sobre dar conselhos? Anos atrás, 2 anciãos foram fazer uma visita de pastoreio para uma irmã que não estava indo às reuniões. Um dos anciãos leu alguns textos da Bíblia sobre a importância de assistir às reuniões. Ele achou que tinha conseguido encorajar a irmã. Mas enquanto estavam indo embora, a irmã disse: "Vocês não têm nem ideia do que eu estou passando." Esses anciãos deram conselhos àquela irmã sem nem mesmo saber o que estava acontecendo na vida dela. Por isso, o conselho que eles deram não ajudou a irmã. Pensando no que aconteceu, o ancião que leu os textos para a irmã disse: "Na hora, eu achei que ela tinha sido desrespeitosa comigo. Mas depois de pensar um pouco mais, eu percebi que, em vez de ter lido todos os textos certos, eu devia ter feito todas as perguntas certas. Por exemplo, como estão as coisas? Como eu posso te ajudar?" Aquele ancião aprendeu uma lição valiosa. Hoje ele é um pastor amoroso que está sempre pronto para ajudar. Parágrafo 3. Quem na congregação pode dar conselhos?
Os anciãos servem como pastores na congregação. Por isso, eles são os principais responsáveis por dar conselhos quando os irmãos precisam. Mas de vez em quando, outras pessoas na congregação também precisam dar conselhos. Por exemplo, um irmão ou uma irmã pode dar um conselho baseado na Bíblia para um amigo, ou uma irmã mais velha pode dar conselhos para uma mais jovem, como os conselhos de Tito 2, 3-5. E é claro que os pais sempre dão conselhos para seus filhos. Por isso, apesar deste estudo estar voltado principalmente para os anciãos, todos nós podemos aprender com ele. Assim, poderemos dar conselhos práticos que vão motivar as pessoas e alegrar o coração. Provérbios 27, 9. Parágrafo 4. O que vamos ver neste estudo? Neste estudo, vamos responder a 4 perguntas sobre dar conselhos. 1. Qual deve ser a nossa motivação ao dar um conselho? 2. Será que é realmente necessário dar o conselho? 3. Quem deveria dar o conselho? 4. Como dar um bom conselho? Qual deve ser a nossa motivação ao dar um conselho? Parágrafo 5. O que vai ajudar um ancião a dar conselhos que sejam mais fáceis de aceitar? 1 Coríntios 13, 4 e 7. Os anciãos amam seus irmãos e suas irmãs. Às vezes, um irmão da congregação está prestes a cometer um erro e os anciãos precisam aconselhar esse irmão. Fazer isso é uma demonstração de amor. Mas antes de falar com a pessoa, o ancião fará bem em pensar no que está em 1 Coríntios 13, 4 e 7. Lá o apóstolo Paulo falou o seguinte: o amor é paciente e bondoso, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. Meditar nesses versículos da Bíblia vai ajudar o ancião a dar o conselho de maneira amorosa. Dessa maneira, o ancião vai mostrar que realmente se importa com a pessoa e vai ser mais fácil para ela aceitar o conselho. Parágrafo 6. Que bom exemplo o apóstolo Paulo deixou para os anciãos. O apóstolo Paulo foi um bom exemplo de como um ancião deve ser. Por exemplo, ele aconselhou os irmãos de Tessalônica quando foi necessário. Vemos isso nas cartas que ele escreveu para aqueles irmãos. Mas antes de dar conselhos, Paulo mencionou a fé, a lealdade e a perseverança deles. Ele também os elogiou por trabalharem com amor, apesar de perseguição e outras dificuldades. Paulo até disse que esses irmãos eram um exemplo para outros cristãos. Imagine como esses irmãos devem ter ficado felizes ao ouvir esses elogios. Eles não tinham dúvidas do amor de Paulo por eles. É por isso que os conselhos de Paulo deram tão certo. Parágrafo 7. Por que alguns poderiam reagir mal ao receber um conselho? O que pode acontecer se não dermos o conselho da maneira certa? Um ancião experiente disse: algumas pessoas reagem mal a um conselho, não porque tinha algo de errado com o conselho em si, mas porque ele não foi dado de modo amoroso. O que aprendemos disso? É muito mais fácil aceitar o conselho quando percebemos que ele foi dado por amor e não por raiva. Será que é realmente necessário dar o conselho? Parágrafo 8. Que perguntas o ancião pode se fazer para decidir se precisa mesmo aconselhar alguém? Os anciãos precisam pensar bem antes de dar um conselho. Um ancião pode se perguntar: será que eu realmente preciso falar alguma coisa? O que a pessoa fez é errado mesmo? Ela violou algum princípio da Bíblia? Ou será que ela simplesmente tomou uma decisão diferente da que eu tomaria? Um ancião que é sábio não fala de modo precipitado. Provérbios 29, 20. Se o ancião ainda não tiver certeza que é necessário dar um conselho, ele pode consultar outro ancião para saber se aquela pessoa violou mesmo algum princípio da Bíblia. Parágrafo 9. Como as palavras de Paulo em 1 Timóteo 2, 9 e 10 podem ajudar os anciãos a dar conselhos sobre vestimenta? Pense no seguinte exemplo.
Imagine que um ancião está preocupado com o jeito que alguém da congregação está se vestindo e se arrumando. Talvez o ancião possa se perguntar: será que essa pessoa está violando algum princípio bíblico? O ancião não quer simplesmente dar a opinião dele sobre o assunto. Por isso, ele pergunta para outro ancião ou um irmão maduro da congregação o que eles acham. Eles relembram o que Paulo escreveu sobre como os cristãos devem se vestir e se arrumar. 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz: da mesma forma, as mulheres devem usar roupa decente, adornando-se com modéstia e bom critério, não com estilos de tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupa muito cara, mas do modo próprio das mulheres que professam devoção a Deus, isto é, com boas obras. Paulo não fez uma lista do que se pode ou não se pode fazer. Na verdade, ele usou alguns princípios para ajudar os cristãos a tomar suas próprias decisões. Paulo disse que os cristãos devem se vestir de uma maneira apropriada, modesta e com bom senso. E ele deixou claro que cada cristão tem o direito de se vestir da maneira que preferir, desde que não viole os princípios da Bíblia. Então, para decidir se o conselho precisa ser dado ou não, é preciso levar em conta se a pessoa está tendo bom senso ao se vestir e se arrumar. Parágrafo 10. O que pode nos ajudar a respeitar as decisões de outros? Precisamos lembrar que dois cristãos maduros podem tomar decisões diferentes e, mesmo assim, os dois estarem certos. Não podemos impor os nossos gostos e o nosso jeito de fazer as coisas aos nossos irmãos. Quem deveria dar o conselho? Parágrafos 11 e 12. Se for necessário dar um conselho a alguém, o que um ancião deve se perguntar e por quê? Se ficar claro que dar o conselho é realmente necessário, o próximo passo é pensar em quem deveria dar esse conselho. Antes de dar um conselho para uma irmã casada ou para um jovem, seria melhor o ancião conversar com o chefe da família. Talvez o chefe de família prefira cuidar ele mesmo do assunto. Ou pode ser que ele peça para estar presente quando o ancião for dar o conselho. E como vimos no parágrafo 3, às vezes pode ser melhor uma irmã mais velha aconselhar uma irmã mais jovem. Existe outra coisa que deve ser levada em consideração. O ancião pode se fazer a seguinte pergunta: será que eu sou a melhor pessoa para dar esse conselho? Ou seria melhor outra pessoa fazer isso? Por exemplo, pode ser que alguém que tenha sentimentos de baixa autoestima precise receber um conselho. Nesse caso, talvez seja melhor que o ancião que for dar o conselho também tenha enfrentado sentimentos assim no passado. Dessa forma, ele vai entender melhor a pessoa e ela vai aceitar com mais facilidade o conselho. Mas é importante lembrar que todos os anciãos têm a responsabilidade de encorajar e aconselhar os irmãos, mesmo que não tenham passado pelas mesmas experiências. O mais importante é que o conselho seja dado. Como dar um bom conselho? Parágrafos 13 e 14. Por que os anciãos devem ser bons ouvintes? Esteja pronto para ouvir. Quando o ancião for se preparar para dar um conselho, ele deve se perguntar: eu conheço bem o meu irmão? Eu sei o que está acontecendo na vida dele? Será que ele pode estar enfrentando desafios que eu nem faço ideia? Do que ele realmente precisa agora? O princípio de Tiago 1,19 com certeza se aplica a dar conselhos. Tiago disse: todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados. Um ancião pode até achar que sabe de tudo o que está acontecendo, mas será que ele sabe mesmo? Provérbios 18:13 nos lembra: responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. A melhor coisa a fazer é pedir para a própria pessoa falar o que está acontecendo. Para isso, o ancião precisa ouvir antes de falar. Você lembra da experiência que vimos no início deste estudo? Aquele ancião aprendeu que, em vez de iniciar a visita lendo vários textos da Bíblia, ele deveria ter feito algumas perguntas para a irmã. Por exemplo: como estão as coisas? No que eu posso ajudar?
Se os anciãos se esforçarem para entender bem tudo o que está acontecendo, vai ser muito mais fácil encorajar e ajudar seus irmãos e suas irmãs. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 13 e 14 diz: por que os anciãos devem estar prontos para ouvir? Parágrafo 15. Como os anciãos podem aplicar o princípio de Provérbios 27 e 23? Conheça bem os irmãos. Como vimos no começo deste estudo, para dar bons conselhos, precisamos fazer mais do que ler textos da Bíblia ou dar algumas sugestões. Nossos irmãos precisam sentir que nos preocupamos com eles, que entendemos o que eles estão passando e que queremos ajudá-los. Provérbios 27 e 23 diz: você deve conhecer bem a aparência do seu rebanho. Cuide bem das suas ovelhas. Os anciãos precisam se esforçar para ser bons amigos dos irmãos da congregação. Parágrafo 16. O que vai ajudar os anciãos a dar conselhos? Os anciãos não querem dar a impressão que só falam com os irmãos para dar conselhos. Na verdade, eles precisam conversar com os irmãos e as irmãs e se interessar de verdade por eles. Um ancião experiente disse o seguinte: se você sempre conversar com os irmãos, você vai ser um amigo para eles. Daí, quando precisar dar um conselho, vai ser muito mais fácil fazer isso. Também vai ser muito mais fácil para a pessoa que está ouvindo aceitar o conselho. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 16 diz: o que pode tornar mais fácil para um ancião dar um conselho? Parágrafo 17. Em que situação é ainda mais importante para um ancião ser paciente e bondoso? Seja paciente e bondoso. É muito importante ser paciente e bondoso, principalmente quando alguém não aceita muito bem um conselho baseado na Bíblia. Um ancião precisa tomar cuidado para não ficar ofendido ou irritado se uma pessoa não aceitar logo de início o conselho que recebeu. A Bíblia disse o seguinte sobre Jesus: não esmagará nenhuma cana machucada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando. Mateus 12:20. Os anciãos precisam imitar a paciência e a bondade de Jesus. Um ancião pode pedir a Jeová para ajudar aquele irmão a entender e aceitar o conselho que foi dado. Talvez ele precise de tempo para pensar no conselho que recebeu. Se o ancião for paciente e bondoso, vai ser muito mais fácil para o irmão aceitar o conselho. Mas é claro que o conselho sempre deve ser baseado na Bíblia. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 17 diz: por que um ancião precisa ser paciente e bondoso ao dar um conselho? Parágrafo 18a. De que verdade precisamos nos lembrar e o que precisamos nos esforçar em fazer? B. De acordo com a imagem do quadro, para os pais pensarem sobre o que os pais devem conversar. Aprenda com seus erros. A verdade é que somos imperfeitos. Por isso, não vamos conseguir aplicar tudo o que vimos neste estudo perfeitamente. Vamos acabar errando. Mas quando isso acontecer, é importante nos esforçarmos em aprender com nossos erros. Podemos acabar ofendendo um irmão por uma coisa que fizemos ou dissemos. Mas se ele sentir que realmente o amamos, vai ser muito mais fácil ele nos perdoar. O que se segue é informação adicional. Para os pais pensarem. Às vezes os pais precisam dar conselhos para os filhos. E os princípios que consideramos neste estudo podem ajudar os pais a fazer isso. Antes de dar um conselho para seu filho, pergunte-se: será que meu filho fez algo tão sério a ponto de eu precisar dar um conselho para ele? Será que eu vou conseguir falar com ele de uma maneira bondosa e amorosa, ou é melhor esperar até passar a raiva? Eu realmente sei o que aconteceu? Tem alguma coisa acontecendo na vida do meu filho que eu não estou sabendo? Será que depois de falar com meu filho, ele vai achar que eu fui justo e amoroso? Nada justifica um pai cristão maltratar seus filhos ou ser muito duro com eles. Lembre-se que Paulo disse que o amor é paciente e bondoso. 1 Coríntios 13:4. Seus filhos também fazem parte do rebanho de Deus,
e devem ser tratados de modo bondoso. O que aprendemos? Parágrafo 19. Como podemos alegrar o coração dos nossos irmãos? Como vimos, nem sempre é fácil dar conselhos. Somos imperfeitos, e as pessoas que aconselhamos também são. Mas sempre se lembre do que vimos neste estudo. Dê conselhos com a motivação certa. Pense bem se realmente é preciso dar o conselho. E quem seria a melhor pessoa para fazer isso? Antes de dar um conselho, faça perguntas e escute com atenção. Só assim você vai conseguir realmente entender o que a pessoa está passando. Tente se colocar no lugar dela. Seja bondoso e crie boas amizades com os irmãos e as irmãs da congregação. E sempre se lembre que o objetivo não é simplesmente dar bons conselhos, mas alegrar o coração dos nossos irmãos. Provérbios 27:9. Qual é a sua resposta? Qual é a motivação certa que precisamos ter ao dar um conselho? Quem seria a melhor pessoa para dar um conselho? Como podemos dar bons conselhos? Cântico 103. Os anciãos são um presente de Jeová. Fim do artigo. Estudo 9. Este artigo será estudado na semana de 25 de abril a 1º de maio. Sirva a outros assim como Jesus. Texto temático. Há mais felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Cântico 17. Eu quero. O que vamos ver? Jesus sempre se preocupou mais com os outros do que com ele mesmo. Neste estudo, vamos ver algumas maneiras em que podemos imitar o exemplo dele e como fazer isso é bom para nós. Parágrafo 1. O que o povo de Jeová faz por amor? A Bíblia já dizia que o povo de Deus se apresentaria voluntariamente para servir a Jeová e que faria isso seguindo as orientações de Jesus. Salmo 110:3. Com certeza, essa profecia está se cumprindo hoje. Prova disso é que todos os anos os servos de Jeová gastam milhões de horas pregando com zelo as boas novas. Eles fazem isso voluntariamente e, às vezes, gastam dos seus próprios recursos para fazer esse trabalho. O povo de Jeová também ajuda seus irmãos na fé em sentido físico, emocional e espiritual. Além disso, os anciãos e servos ministeriais gastam muitas horas preparando suas partes nas reuniões e pastoreando os irmãos. Mas por que o povo de Jeová faz tudo isso? Por amor. Amor a Jeová e às pessoas. Parágrafo 2. Que exemplo Jesus deixou? Romanos 15, 1-3. Jesus deixou um excelente exemplo. Ele se preocupava mais com os outros do que com ele mesmo. E nós nos esforçamos em seguir de perto os passos dele. Romanos 15, 1-3 diz: Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que não são fortes, e não agradar a nós mesmos. Que cada um de nós agrade ao seu próximo para o bem dele, para edificá-lo. Pois nem mesmo Cristo agradou a si mesmo, mas assim como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Se imitarmos o exemplo de Jesus, vamos sentir o que está escrito em Atos 20:35. Há mais felicidade em dar do que em receber. Parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo? Neste estudo, vamos ver algumas coisas que Jesus fez para ajudar outras pessoas e como nós podemos imitar o exemplo dele. Vamos ver também o que podemos fazer para ter mais vontade de ajudar os outros. Imite o exemplo de Jesus. Parágrafo 4. Como Jesus colocou os interesses dos outros à frente dos seus próprios interesses? Jesus ajudava os outros mesmo quando estava cansado. Jesus tinha passado a noite inteira orando. Ele estava num monte, provavelmente perto de Cafarnaum.
Tente imaginar a reação de Jesus quando viu uma multidão de pessoas vindo ao encontro dele. Ele teve pena delas e, apesar de estar cansado, começou a curar os doentes. E não foi só isso. Nessa ocasião, ele deu o famoso discurso que hoje conhecemos como Sermão do Monte. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 4 diz: apesar de estar muito cansado, o que Jesus fez quando viu uma multidão vindo até ele? Parágrafo 5. Como os chefes de família podem imitar o exemplo de Jesus quando estiverem cansados? Como os chefes de família podem imitar o exemplo de Jesus? Imagine o seguinte: depois de um longo dia de trabalho, um pai de família chega em casa exausto. Ele até pensa em cancelar a adoração em família, mas ele ora a Jeová pedindo força, e Jeová responde à oração. Daí, o estudo em família acontece normalmente. Com isso, os filhos aprendem uma lição muito importante. Eles percebem que para os seus pais, as coisas espirituais vêm em primeiro lugar. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 5 diz: de que modo podemos imitar Jesus ao colocar os interesses dos outros à frente dos nossos? Parágrafo 6. Dê um exemplo de como Jesus ajudou as pessoas mesmo quando precisava ficar sozinho. Jesus tirava tempo para as pessoas mesmo quando precisava ficar sozinho. Já parou para pensar em como Jesus se sentiu quando ficou sabendo que seu amigo João Batista tinha sido morto? Jesus deve ter ficado muito triste. A Bíblia diz: ouvindo isso sobre a morte de João, Jesus partiu dali de barco para um lugar isolado para ficar sozinho. Mateus 14, 10 a 13. E dá para entender por que ele fez isso. Muitas pessoas preferem ficar sozinhas assim que perdem alguém que amam. Jesus queria fazer isso, mas não conseguiu. Uma multidão ficou sabendo para onde Jesus estava indo e chegou lá antes que ele. Qual foi a reação de Jesus? Ele pensou no que aquelas pessoas estavam passando e teve pena delas. Ele percebeu que aquelas pessoas estavam perdidas em sentido espiritual e precisavam de ajuda. Então ele começou a lhes ensinar muitas coisas. Marcos 6, 31 a 34 e Lucas 9, 10 e 11. Parágrafos 7 e 8. Dê um exemplo de como os anciãos imitam a Jesus quando alguém da congregação precisa de ajuda. Como os anciãos podem imitar o exemplo de Jesus? Nós damos muito valor a todos os sacrifícios que os anciãos fazem por nós. Muitas vezes a congregação nem fica sabendo de todo o trabalho que eles têm. Por exemplo, quando surge uma emergência médica, os anciãos que fazem parte da comissão de ligação com hospitais dão ajuda rápida aos irmãos. Muitas vezes essas situações acontecem no meio da noite. Mas os queridos anciãos e suas famílias colocam os interesses de seus irmãos à frente dos deles. Eles fazem isso por amor. Os anciãos também participam na ajuda humanitária e na construção de salões do reino e de outros prédios usados na adoração de Jeová. Sem falar nas muitas horas que eles gastam para ensinar e encorajar a congregação. Todos esses irmãos e suas famílias merecem nossos elogios. Oramos para que Jeová continue abençoando esses irmãos. Mas é claro que, assim como todos nós, os anciãos precisam ter equilíbrio. Eles não querem gastar tanto tempo com os assuntos da congregação a ponto de deixar a própria família de lado. Como colocar os interesses dos outros na frente dos nossos? Parágrafo 9. De acordo com Filipenses 2, 4 e 5, que atitude os cristãos devem ter? Filipenses 2, 4 e 5 diz: buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Mantenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve.
Os anciãos não são os únicos que precisam imitar o exemplo de Jesus de colocar os interesses dos outros em primeiro lugar. Na verdade, todos nós devemos fazer isso. A Bíblia diz que Jesus assumiu a forma de escravo. Filipenses 2:7. Pense no que podemos aprender com isso. Um escravo ou servo procurava oportunidades para agradar o seu amo. No nosso caso, somos escravos de Jeová e servos de nossos irmãos. Por isso, queremos imitar o exemplo de Jesus e fazer de tudo para agradar a Jeová e servir aos nossos irmãos. Vamos ver algumas sugestões de como fazer isso. Parágrafo 10. Que perguntas podemos nos fazer? Pense em sua atitude. Pergunte-se: até que ponto estou disposto a fazer sacrifícios para ajudar meus irmãos? Qual seria a minha reação se pedissem para eu visitar um irmão idoso numa casa de repouso ou dar carona para uma irmã idosa ir às reuniões? Eu me coloco logo à disposição para participar na limpeza do salão do reino ou local do congresso? Quando nos dedicamos a Jeová, fizemos a promessa de que daríamos o nosso melhor a Ele. E uma maneira de fazer isso é dar do nosso tempo e recursos para ajudar os nossos irmãos. Jeová fica muito feliz com isso. Mas o que devemos fazer se percebermos que precisamos melhorar nesse sentido? Parágrafo 11. Como a oração pode nos ajudar a ter mais vontade de ajudar os outros? Ore de coração a Jeová. Talvez você já tenha percebido que precisa melhorar em colocar os interesses dos outros à frente dos seus. Mas pode ser que, na verdade, você não tenha muita vontade de fazer isso. Se esse for o caso, ore de coração para Jeová. Seja sincero. Diga para Ele tudo o que você sente e peça para Jeová te dar tanto desejo como o poder de agir. Filipenses 2:13. Parágrafo 12. Como um irmão jovem pode ajudar a organização de Jeová? Se você é um jovem e já está batizado, ore a Jeová pedindo ajuda para ser mais útil na congregação. Em muitos países existem mais anciãos do que servos ministeriais, e muitos desses servos ministeriais não são tão jovens assim. A organização de Jeová continua crescendo. Por isso, precisamos de jovens irmãos para ajudar os anciãos a cuidar das congregações. Se você se colocar à disposição para fazer mais, você vai ser feliz. Por quê? Porque você vai agradar a Jeová, ganhar a confiança dos irmãos e sentir a alegria que vem de ajudar os outros. Parágrafos 13 e 14. O que podemos fazer para ajudar nossos irmãos? Fique atento ao que os outros precisam. O apóstolo Paulo disse para os cristãos da Judéia: não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com outros o que vocês têm, pois Deus se agrada desses sacrifícios. Hebreus 13:16. Esse foi um bom conselho. Não muito tempo depois de terem recebido essa carta, os cristãos na Judéia tiveram que fugir para os montes, deixando para trás suas casas, seus negócios e seus parentes não cristãos. Mateus 24:16. Nessa época, foi muito importante os irmãos ajudarem uns aos outros. Se eles já tinham o costume de dividir as coisas com outros, com certeza ficou muito mais fácil se acostumar a viver com menos. Nem sempre um irmão ou uma irmã vai nos dizer que está precisando de ajuda. Por exemplo, talvez a esposa de um irmão tenha morrido e ele fique muito abatido. Será que esse irmão precisa de ajuda com o transporte, refeições ou nas tarefas domésticas? Talvez ele não peça ajuda porque não quer incomodar ninguém, mas ele ficaria muito agradecido se pudéssemos ajudar, antes mesmo de ele pedir. Não devemos achar que outros já estão cuidando da situação ou que o próprio irmão vai pedir ajuda se precisar. Pergunte-se:
Se eu estivesse no lugar desse irmão, o que eu gostaria que fizessem por mim? A seguir, uma descrição da imagem da capa que está relacionada com os parágrafos 13 e 14. Cristãos fugiram da Judéia e atravessaram o Rio Jordão para chegar na cidade de Pela. Os cristãos que chegaram antes estão distribuindo comida para os que acabaram de chegar. Parágrafo 15. O que precisamos fazer se quisermos ajudar os outros? Seja acessível. Com certeza existem irmãos e irmãs na sua congregação que estão sempre dispostos a ajudar os outros. E eles nunca dão a entender que isso é um incômodo. A gente sabe que sempre pode contar com eles. Sem dúvida, eles são um exemplo que queremos imitar. Pensando nisso, um ancião chamado Alan, de uns 40 anos, disse: Jesus era muito ocupado, mas pessoas de todas as idades se sentiam à vontade para ir até ele e pedir ajuda. Elas sentiam que Jesus realmente se preocupava com elas. Eu realmente quero seguir o exemplo de Jesus e ser conhecido como alguém amigável, acessível e que ajuda os outros. Parágrafo 16. Como aplicar o Salmo 119, 59 e 60 pode nos ajudar a imitar o exemplo de Jesus? Não precisamos ficar desanimados se não conseguirmos imitar a Jesus do jeito que gostaríamos. Pense no seguinte caso: alguém que está aprendendo a pintar quadros não consegue copiar com perfeição a obra de um artista profissional. Mesmo assim, ele aprende com os próprios erros e se esforça para imitar de perto o artista. Com o tempo, o estudante de arte melhora muito. Da mesma forma, se aplicarmos o que aprendemos na Bíblia e nos esforçarmos em melhorar, vamos conseguir imitar a Jesus o mais perto possível. O Salmo 119, 59 e 60 diz: Tenho examinado os meus caminhos para fazer meus pés voltar às tuas advertências. Eu me apresso e não demoro em guardar os teus mandamentos. Os benefícios de se colocar os interesses dos outros em primeiro lugar. Parágrafos 17 e 18. Quais são os benefícios de colocar os interesses dos outros em primeiro lugar? Quando nos colocamos à disposição para ajudar outras pessoas, isso não passa despercebido. Outros vão querer fazer o mesmo. Um ancião chamado Tim disse: alguns irmãos bem jovens foram designados servos ministeriais. Um dos motivos é que eles viram outros ajudando e quiseram fazer o mesmo. Esses jovens ajudam muito a congregação e os anciãos. Nós vivemos num mundo dominado pelo egoísmo, mas o povo de Jeová é bem diferente. O exemplo de Jesus de colocar os interesses dos outros à frente dos dele nos deixa impressionados. E nós queremos fazer o mesmo. É claro que não vamos conseguir imitar o exemplo dele com perfeição, mas podemos seguir fielmente os seus passos. 1 Pedro 2:21. Por isso, vamos nos esforçar em imitar o exemplo de Jesus e, assim, sentir a alegria de saber que Jeová nos aprova. A seguir, uma descrição das imagens relacionadas com os parágrafos 17 e 18. Um jovem chamado Daniel observa dois anciãos visitando seu pai no hospital. O exemplo desses dois irmãos faz com que Daniel também queira ajudar outros na congregação. Outro jovem, chamado Guilherme, observa Daniel ajudando uma irmã idosa. O exemplo de Daniel incentiva Guilherme a querer ajudar na limpeza do salão do reino. A legenda das imagens diz: ao imitarem Jesus, os anciãos dão um excelente exemplo para os jovens. Qual é a sua resposta? De que modo Jesus ajudava os outros? Como podemos imitar o exemplo de Jesus? O que podemos fazer para ter mais vontade de ajudar os outros? Cântico 13.
Cristo, o nosso exemplo. Fim do artigo. História de vida. Encontrei algo melhor que a medicina. Narrada por René Humann. Isso que vocês estão me dizendo é o meu sonho desde criança. Foi isso que eu disse para um casal de pacientes em 1971. Eu tinha acabado de abrir minha clínica e estava no início da minha carreira como médico. Quem eram aqueles pacientes? E que sonho era esse que eu tinha? Vou contar para vocês como a conversa que eu tive com aquele casal mudou minhas prioridades na vida e porque eu acho que meu sonho de infância vai logo se tornar realidade. Nasci em 1941 numa família humilde que morava em Paris, na França. Eu gostava muito de aprender, então dá para imaginar como eu fiquei triste quando, aos 10 anos, tive que parar de ir para a escola porque peguei tuberculose. Os médicos disseram que eu tinha que ficar de cama porque meus pulmões estavam fracos. Então, por vários meses, eu passava o tempo lendo um dicionário e escutando programas da rádio Sorbonne da Universidade de Paris. Quando o médico disse que eu estava curado e podia voltar para a escola, pulei de alegria. Fiquei pensando, o que os médicos fazem é incrível. Dali em diante, meu sonho era curar as pessoas. Sempre que meu pai perguntava o que eu queria ser quando crescesse, eu respondia: quero ser médico. Foi assim que me apaixonei pela medicina. A ciência me aproximou de Deus. Minha família era católica, mas eu sabia pouca coisa sobre Deus e tinha muitas perguntas. Foi só depois que eu comecei a estudar medicina na universidade que me convenci de que a vida tinha sido criada. Eu me lembro da primeira vez que olhei as células de uma flor no microscópio. Fiquei impressionado de ver como as partes da célula reagem ao frio e ao calor. Também observei que o citoplasma, uma substância que fica dentro da célula, contrai em contato com o sal e expande em contato com a água. Essas e muitas outras reações permitem que os organismos se adaptem a mudanças que acontecem no ambiente. Quando vi como cada célula é complexa, fiquei convencido de que a vida não podia ter surgido por acaso. Durante meu segundo ano de medicina, vi mais provas de que Deus existe. Nas aulas de anatomia, estudamos como os músculos, ligamentos e tendões trabalham juntos, o que é uma maravilha da engenharia. Por exemplo, a estrutura do antebraço permite que os dedos dobrem e estiquem. Aprendi que o tendão que liga um dos músculos do antebraço ao segundo osso do dedo se divide em dois, formando uma ponte que permite que o tendão que vai até a ponta do dedo possa deslizar e, ao mesmo tempo, permanecer no lugar. Além disso, tecidos fortes seguram os tendões bem perto dos ossos dos dedos. Se não fosse assim, os tendões da mão ficariam esticados e os dedos não trabalhariam tão bem. Vi claramente que o projetista do corpo humano é mesmo muito inteligente. Fiquei ainda mais impressionado com o Criador da vida quando estudei como um bebê começa a respirar depois que nasce. Antes de nascer, o bebê recebe oxigênio pelo cordão umbilical. Por isso, os alvéolos, pequenas estruturas em formato de balão dentro dos pulmões, nunca se encheram de ar. Daí, algumas semanas antes de o bebê nascer, as paredes internas dos alvéolos são revestidas por uma substância chamada surfactante. Depois que o bebê nasce e respira pela primeira vez, coisas incríveis acontecem. Um buraco no coração do bebê se fecha, direcionando o sangue para os pulmões. Nesse momento, o surfactante impede que as paredes dos alvéolos fiquem grudadas, e eles logo se enchem de ar. Num estalar de dedos, o bebê consegue respirar sozinho. Eu queria saber mais sobre o Criador dessas coisas incríveis.
Então comecei a ler a Bíblia com muito interesse. Fiquei impressionado com as leis de higiene que Deus deu para a nação de Israel mais de 3.000 anos atrás. Deus mandou os israelitas enterrar os excrementos, se lavar regularmente com água e colocar de quarentena qualquer pessoa que tivesse sinais de uma doença contagiosa. Essas orientações da Bíblia impediam o avanço de doenças, algo que os cientistas só descobriram como fazer há uns 150 anos. Também reconheci que as leis sobre higiene sexual no livro de Levítico contribuíram para a saúde da nação. Cheguei à conclusão que o Criador tinha dado essas leis aos israelitas pensando no bem-estar deles e que ele abençoava os que obedeciam a essas leis. Fiquei convencido de que a Bíblia é inspirada por Deus, mas naquela época eu ainda não sabia o nome dele. Como conheci minha esposa e encontrei Jeová. Durante minha faculdade de medicina, conheci uma jovem chamada Lydie e me apaixonei por ela. Nós nos casamos em 1965, quando eu estava na metade da faculdade. Em 1971, nós já tínhamos 3 dos nossos 6 filhos. Lydie sempre me apoiou muito, tanto no meu trabalho como na nossa família. Trabalhei num hospital por 3 anos antes de abrir a minha clínica. Logo depois, atendi aquele casal que mencionei no começo do artigo. Na hora em que eu ia receitar um remédio para o marido, a esposa disse: "Por favor, doutor, queremos um remédio sem sangue." Fiquei surpreso e perguntei: "Sério? Por quê?" Ela respondeu: "Nós somos testemunhas de Jeová." Eu nunca tinha ouvido falar das testemunhas de Jeová e da posição delas em relação ao sangue. Daí ela pegou a Bíblia e me mostrou o motivo de não aceitarem sangue. Depois, ela e o marido me falaram que o reino de Deus vai fazer no futuro: acabar com o sofrimento, as doenças e a morte. Na mesma hora, eu disse: "Isso que vocês estão me dizendo é o meu sonho desde criança." Eu me tornei médico para aliviar o sofrimento das pessoas. Gostei tanto do que estava ouvindo que conversamos por 1h30. Quando o casal foi embora, decidi que não ia mais ser católico. Aprendi que o Criador que eu admirava tanto tinha um nome: Jeová. Aquele casal foi na minha clínica mais 3 vezes, e em todas elas nós conversamos por mais de 1 hora. Convidei os dois para ir na minha casa para podermos falar mais sobre a Bíblia. Lydie concordou em acompanhar o meu estudo, mas ela não aceitava que alguns ensinos da Igreja Católica estavam errados. Por isso, convidei um padre para conversar com a gente. Conversamos sobre os ensinos da Igreja até tarde da noite, usando só a Bíblia. Aquilo convenceu Lydie de que as testemunhas de Jeová estavam ensinando a verdade. A partir daí, o nosso amor por Jeová cresceu e fomos batizados em 1974. Jeová em primeiro lugar. O que aprendi sobre a vontade de Deus para a humanidade me fez reavaliar minhas prioridades. Para Lydie e eu, servir a Jeová se tornou a coisa mais importante na vida. Estávamos decididos a criar nossos filhos de acordo com os princípios da Bíblia. Ensinamos a eles a amar a Deus e as pessoas, e isso deixou nossa família mais unida. Nossos filhos sabiam que sempre concordávamos sobre nossas decisões como pais. Às vezes, a gente até ri lembrando disso. Eles sabiam que na nossa casa seguimos a instrução de Jesus, que a sua palavra sim signifique sim e o seu não, não. Por exemplo, quando uma de nossas filhas tinha 17 anos, Lydie não deixou que ela saísse com um grupo de jovens. Mas aí uma das jovens disse: "Se sua mãe não deixa você ir, peça para o seu pai." Nossa filha respondeu: "Isso não adianta nada. Meus pais sempre concordam um com o outro." Nossos 6 filhos sabiam que nós 2 estávamos unidos em aplicar os princípios da Bíblia.
Somos muito gratos por termos vários membros da nossa família servindo a Jeová. É verdade que conhecer a Jeová mudou minhas prioridades na vida, mas eu queria usar os meus conhecimentos de medicina para ajudar o povo de Deus. Por isso, eu me coloquei à disposição para servir como médico no Betel de Paris e mais tarde no novo Betel de Louviers. Eu já ajudo Betel como médico por quase 50 anos. Durante esse tempo, fiz boas amizades com vários betelitas e alguns já estão na casa dos 90 anos. Um dia, eu tive uma agradável surpresa quando conheci um novo betelita. Eu tinha feito o parto dele uns 20 anos antes. Vi como Jeová cuida do seu povo. Ao longo dos anos, vi como Jeová usa sua organização para orientar e proteger o seu povo. Isso aumentou o meu amor por ele. Por exemplo, por volta de 1980, o corpo governante criou um programa nos Estados Unidos para ajudar a comunidade médica a entender melhor a posição das testemunhas de Jeová em relação ao sangue. Daí, em 1988, o corpo governante criou um novo departamento em Betel chamado Serviços de Informações sobre Hospitais. No início, esse departamento cuidava das comissões de ligação com hospitais, COLIS, que tinham sido criadas nos Estados Unidos para ajudar testemunhas de Jeová a encontrar tratamentos sem sangue. Depois foram criadas COLIS no mundo inteiro, incluindo aqui na França. É maravilhoso ver como a organização de Jeová cuida dos irmãos quando eles mais precisam. Meu sonho vai se tornar realidade. Meu sonho era curar as pessoas. Mas ao reavaliar minhas prioridades, percebi que a cura mais importante que eu podia oferecer era espiritual. Ajudar as pessoas a ter uma amizade com a fonte da vida, Jeová. Por isso, depois de me aposentar, Lydie e eu passamos a dedicar mais tempo à pregação das boas novas como pioneiros regulares. E até hoje fazemos o máximo que podemos nesse trabalho que salva vidas. Continuo a fazer o que posso para aliviar a dor daqueles que estão doentes. Mas eu sei que nem o melhor dos médicos é capaz de acabar com todas as doenças e com a morte. Mal posso esperar o tempo em que a dor, a doença e a morte não vão mais existir. Sei que em breve, no novo mundo, eu vou ter a eternidade para aprender sobre a criação de Deus, incluindo o modo incrível como ele fez o corpo humano. Tenho certeza que o melhor ainda está por vir, quando o meu sonho de criança se realizar por completo. Fim do artigo. Você sabia? Por que os antigos israelitas pagavam o preço de noiva? Nos tempos bíblicos, quando um homem ia se casar, ele ou a família dele precisavam pagar um preço de noiva para a família da noiva. Esse preço de noiva talvez incluísse objetos de valor, animais ou dinheiro. Algumas vezes esse preço era pago em forma de serviços prestados. Por exemplo, Jacó aceitou trabalhar para o pai de Raquel por 7 anos para poder se casar com ela. Qual era o objetivo desse costume? A estudiosa bíblica Carol Meyers diz: o preço de noiva talvez fosse uma compensação para a família da noiva pela perda do trabalho daquela filha, que fazia grande diferença em famílias que viviam da agricultura. Pode ser que o preço de noiva também servisse para fortalecer os laços de amizade entre as famílias que agora estavam unidas pelo casamento. Essa união era importante em situações difíceis, porque os membros da família poderiam ajudar uns aos outros. Além disso, o preço de noiva deixava claro que a mulher estava noiva e que ela não estaria mais debaixo dos cuidados e da proteção do seu pai, mas sim do seu marido. Pagar o preço de noiva não significava que a esposa estava sendo comprada ou vendida como se fosse um objeto. O livro Instituições de Israel no Antigo Testamento diz:
essa obrigação de entregar uma quantia em dinheiro ou seu equivalente à família da noiva dá evidentemente ao casamento israelita a aparência de uma compra. Mas o preço de noiva se apresenta, mais que como o preço pago pela mulher, como uma compensação dada à família. Hoje em dia, em alguns países, as pessoas ainda têm o costume de pagar o preço de noiva. Quando pais cristãos pedem um preço de noiva, eles deixam que a sua razoabilidade seja conhecida de todos e não pedem um preço maior do que o que seria razoável. Filipenses 4:5. Dessa forma, eles mostram que não são gananciosos nem amam o dinheiro. 2 Timóteo 3:2. Além disso, quando os pais cristãos não pedem um preço alto demais, o noivo não se sente na obrigação de adiar o casamento até ter dinheiro suficiente para pagar o preço de noiva. Ele também não vai se sentir pressionado a largar o serviço de pioneiro para trabalhar mais e conseguir o dinheiro suficiente para pagar um preço de noiva muito alto. Em alguns países, o preço de noiva é regulamentado por lei. Nesses lugares, os pais cristãos obedecem a essas leis. Por quê? A palavra de Deus diz que os cristãos devem estar sujeitos às autoridades superiores e obedecer às leis que não entram em conflito com as leis de Deus. Romanos 13:1 e Atos 5:29. Fim do artigo. Você sabia? Por que era bom que os israelitas pudessem oferecer tanto rolas quanto pombos? De acordo com a lei que Deus deu a Moisés, tanto rolas quanto pombos eram ofertas aceitáveis a Jeová. Essas duas aves são sempre mencionadas juntas nas leis sobre sacrifícios, e uma podia ser usada no lugar da outra. Por que isso era bom? Um dos motivos é que nem sempre era fácil conseguir rolas. Por que não? As rolas são aves migratórias que podem ser encontradas em todo o território de Israel durante os meses mais quentes. Todos os anos, no outono, elas voam para o sul, para países mais quentes, e voltam para Israel na primavera. Isso quer dizer que, nos tempos bíblicos, era difícil para os israelitas oferecer rolas como sacrifício durante o inverno. Por outro lado, os pombos não costumam migrar. Então é possível encontrá-los em Israel em qualquer época do ano. Além disso, os pombos eram domesticados. De acordo com o livro Plantas e Animais da Bíblia, todos os povoados e cidades da Palestina tinham pombos domesticados. Cada casa tinha o seu próprio pombal ou buraco na parede onde as aves podiam viver. Assim, por aceitar aves que os israelitas podiam facilmente encontrar durante todo o ano, Jeová mostrou que é um Deus amoroso e razoável. Fim do artigo.